Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse que é o primeiro episódio do podcast do RPG Tips. Aqui quem fala é Luiz Oliveira e hoje trazendo aqui para vocês o início do podcast O Mestre Teórico. Bom, pessoal, nesse podcast a intenção é falar um pouco sobre técnicas, dicas, experiências próprias de como você se tornar um mestre melhor de RPG. Estarei trazendo aqui episódios nos diversos formatos disponíveis do podcast para a gente poder estar discutindo aí esses principais pontos. Quero trazer para vocês as minhas experiências, mestrando aí há praticamente 10 anos de RPG, principalmente Dungeons & Dragons, mas são coisas que podem ser expandidas aí para qualquer outro RPG, que é o que eu penso que faz um mestre teórico. Nesse primeiro episódio, eu decidi falar sobre os 7 pontos para levar em conta ao se tornar um mestre de RPG. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre a importância de ser flexível, de ter paciência, de que o RPG não é sobre a sua história, sobre a importância de você liderar seu grupo, entender que cada jogador é único, ler as regras do sistema que você se propor a jogar e ter embasamento teórico sobre questões relacionadas a como ser um mestre de RPG. Se você ainda não conhece o conteúdo do RPG Tips, eu convido você para conhecer através do meu site, rpgtips.com.br. O meu site ele possui um blog, uma área específica de blog, onde você vai poder encontrar tanto esse podcast, todos os episódios serão disponibilizados daqui para frente, mas também artigos relacionados ao RPG de uma forma geral. Você vai encontrar lá informações na forma teórica, na forma de prática. Você vai encontrar também revisão de alguns sistemas, bastante conteúdo lá localizado no site. Eu também te convido a conhecer as minhas redes sociais. Eu estou principalmente produzindo conteúdo aí quase que diariamente no Instagram. Procura lá @rpgtips, você vai achar com bastante facilidade. Lá a gente pode ter um contato direto, conversar lá pelo direct, conversar nos comentários. Eu posso estar tirando dúvida para você sobre os tópicos abordados, tanto nas postagens quanto dúvidas próprias. Então, para começar, pessoal, falar sobre os 7 pontos para levar em conta ao se tornar um mestre de RPG, vamos tentar só definir rapidinho o que é um mestre de RPG, né? Quando a gente fala de RPG, o Role Playing Game, a gente está falando sobre um jogo onde as pessoas se encontram, sejam fisicamente ou de forma virtual, online, para contar histórias juntos. Então, as pessoas se reúnem e normalmente uma delas assume o papel de Dungeon Master ou de mestre, que é aquele que vai criar a história e conduzir de uma forma geral tudo que estará acontecendo. Bom, esse é um conceito bem vago e bem superficial, só para a gente poder se contextualizar aqui, porque ser um mestre de RPG vai muito além disso, envolve muitas técnicas e teorias, se você quiser aí se aprofundar e se tornar um mestre cada vez melhor, e assim ter jogos cada vez melhores, né? Porque eu gosto de falar bastante que se você jogar bem, você pode jogar sempre. Jogos ruins geralmente geram traumas e fazem com que as pessoas não queiram mais jogar RPG de uma forma geral. Então, o primeiro tópico aqui, pessoal, que eu gostaria de falar sobre o que você deve levar em conta ao se tornar um mestre de RPG é seja flexível. Ser flexível talvez seja a característica mais importante que todo mestre de RPG deve levar em conta. Isso porque a atividade de RPG é uma atividade social, então nós estaremos ali sempre interagindo com outras pessoas que possuem crenças diferentes, possuem ideais, possuem vontades próprias e querem buscar uma experiência própria no RPG. Então, quando você monta um grupo e você começa a jogar, você vai ver que existem esses pontos que precisam ser levados em consideração. E você, no papel de mestre, seja um mestre que já joga há mais tempo ou um mestre que está começando agora nessa jornada, você vai ver que é extremamente importante que você seja flexível nos seus jogos. E quando eu falo ser flexível, eu estou falando para você ficar atento a diversos pontos, não só na questão de regras. Geralmente a flexibilidade é muito vista nas questões das regras, deixar o jogador fazer alguma coisa que vai além das regras. Isso também é importante, mas eu falo de uma forma geral. Por exemplo, às vezes você precisa desmarcar uma sessão porque alguém não vai poder comparecer, ou às vezes um jogador está em busca de mais combates por conta das próprias características dele como jogador, que a gente vai poder discutir aqui mais para frente num episódio
específico para isso, falando um pouco sobre os tipos de jogadores. Às vezes esse jogador está mais focado na questão de combates e a sua história, ou a história que você planejou inicialmente, ela não tem tantos combates. Então nessas horas que você tem que ser flexível e tentar analisar e achar um meio termo para evitar que ninguém perca no quesito diversão, porque no fim das contas todos estamos reunidos aí ao entorno de uma mesa durante o RPG buscando se divertir. Não mais que isso, é o que eu acredito. O segundo ponto que você deve levar em conta na hora de se tornar um mestre de RPG é que você vai ter que ter muita paciência. É isso mesmo. Às vezes é meio difícil pra gente ter paciência, mas nesse caso, como mestre, é essencial que você desenvolva essa habilidade aí de ouvir principalmente e de ter paciência com as pessoas. Normalmente, quando a gente se reúne, a gente começa a jogar e geralmente tem coisas ou pontos que saem do que você tinha planejado. É normal isso acontecer. Seja nas questões de dentro do jogo ou questões fora do jogo. E muitas vezes, ou na maioria delas, eu arrisco dizer, os jogadores não fazem isso por mal. Eles não tomam decisões pensando em piorar a experiência de jogo ou algo do tipo. Eles basicamente tomam decisões pensando no que eles estão com vontade naquele momento. A realidade é essa. Então, você precisa ter paciência para poder contornar essas situações, para poder refletir. É necessário, talvez, em alguns momentos, parar o jogo para poder conversar. Porque isso acontece. Muitas vezes, às vezes você está conduzindo lá, querendo puxar o jogo para uma pegada mais de terror, tentando descrever o ambiente, e aí tem um jogador lá que não tá tanto na vibe, ele faz piada no meio da descrição, ele fala coisas que não ajudam a contribuir com esse ambiente de terror. Então você tem duas escolhas nesse momento. Ou você fica com muita raiva e xinga ele, e aí a mesa vai ficar toda desestruturada, ou você pode ter paciência e tentar guiar aí essa cena da melhor forma possível, incluindo esse jogador, sem que perca toda a essência. Então, assim, ter paciência é a segunda característica que eu acho que você deve desenvolver quando você for se tornar um mestre, ou se você já é um, e além da primeira, de ser flexível. O terceiro ponto dessa lista que eu separei aqui para esse podcast de hoje é que o RPG não é sobre a sua história. É importante lembrar que quando a gente está mestrando RPG, a gente normalmente constrói alguns pontos para poder facilitar na hora de conduzir o jogo, uma história, um arco ou uma campanha inteira, hein? Mas é importante desde já você já pensar que não é sobre a sua história como mestre, e sim uma história compartilhada entre você e os jogadores. Muitas vezes, os personagens eles devem ser muito mais impactantes do que as suas próprias vontades. E por que eu falo isso? Porque diferente de um livro onde você tem controle sobre tudo, você consegue ser um narrador até onisciente, digamos, o RPG ele traz uma abordagem um pouco diferente na maioria dos jogos. E o que traz, por consequência, uma experiência muito melhor e diferencial do RPG, que é essa capacidade de construir uma história em conjunto. Juntamente com a diversão, você consegue construir essa história relacionando todas as pessoas, todos os jogadores ali envolvidos. Então é extremamente importante que sempre que você for jogar no papel de mestre, você esteja com isso bem em mente, para não ter esse perigo de você começar a tender a puxar a história só porque você planejou. Esse é um grande problema que os mestres de RPG aí costumam fazer e os jogadores costumam reclamar bastante. Então lembrando, pessoal, não é sobre a sua história, é sobre a história contada pelo grupo. O quarto ponto dessa lista é extremamente importante e também envolve características sua como ser humano, digamos assim, do que como mestre de RPG em si, como dos outros dois primeiros pontos, que é a característica de liderança. Isso mesmo, pessoal. Como mestre de RPG, você tem que saber liderar o seu grupo. Bom, como assim liderar? Isso aqui a gente está falando sobre empresa agora? A gente está falando sobre negócios? Não é isso não, pessoal. Mas RPG é uma atividade social e as pessoas costumam agir melhor em grupo quando elas estão sendo guiadas por alguém. E você, como mestre de RPG, por via de regra, você vai ser colocado no papel de líder daquela equipe. Porque as pessoas vão colocar em você uma certa necessidade, esperando as suas decisões quando acontece alguma coisa equivocada na mesa que ninguém estava esperando, quando alguém falta de forma inesperada, se vai ter punição ou não, se um jogador está atrapalhando todo o esquema, você vai ficar nesse papel, é inevitável. Então é importante que você já esteja preparado, pensando nisso, que você vai ter que liderar o seu grupo. E essa liderança vai desde a hora que vocês vão marcar o jogo, seja por um aplicativo como o WhatsApp ou por
grupos no Facebook, não sei como vocês estão combinando as mesas, mas a liderança começa desde aí. Você tem que ter aí um certo controle sobre falar, ó, vai ser esse horário, pessoal, vamos reunir, vamos jogar, senão ninguém vai juntar. Se você ficar deixando aberto, vai ser difícil definir um horário. Então você tem que ter essa firmeza aí de falar, de tomar decisões do seu grupo que vão impactar aí todo o andamento do jogo. Isso fora do jogo. Agora no jogo você também tem que ter essa característica, porque muitas vezes a história pode começar a perder o fio ou perder o ritmo. A gente vai falar aqui no Mestre Teórico sobre diversas técnicas para você conseguir conduzir as suas histórias de formas melhor, sem deixar perder o fio, sem deixar perder o ritmo, digamos assim. Mas é importante você já saber que liderança é uma dessas características que vai tornar esses momentos muito mais interessantes. Você vai conseguir aí conduzir o grupo de uma forma bem mais orgânica, bem mais interessante, desde que eles vejam você ali como um líder capaz de propiciar esses momentos aí de diversão ou de pelo menos guiá-los, né, nesse caminho aí, em busca de todo o potencial do RPG, que é o que o mestre teórico eu acredito que faz de uma forma geral. O quinto ponto dessa lista é importante você saber que cada jogador é único. Volto a repetir, porque é isso uma coisa que eu acredito muito, que o RPG é uma atividade social, então nós estaremos ali reunidos para jogar com pessoas e você vai encontrar gente de todo jeito, com várias crenças, com vários pensamentos e buscando coisas diferentes também, muitas vezes diferentes das suas, no geral. Então você tem que entender que, além de ter paciência com essas pessoas, ser flexível e liderá-los na maioria das vezes, você tem que saber que cada jogador é único. Então você tem que conhecer os seus jogadores. A grande questão é essa. Eu gosto de pregar bastante isso quando eu estou falando sobre como ser um mestre de RPG aí melhor, ou de uma forma geral, para conduzir jogos melhores. Você tem que entender, isso é básico, você tem que entender cada um dos seus jogadores. Então você não vai chegar já, não espere chegar na primeira sessão talvez e fazer uma sessão épica para todos eles. Até porque leva um certo tempo e uma certa análise para você definir aí o perfil de cada um deles. A gente vai estar falando sobre isso também aí em outros podcasts, como conhecer o seu jogador. Então, pessoal, já vai com isso em mente. Se você já está jogando RPG agora, se você está pensando em começar a mestrar e ainda não pensou nesse ponto, começa a observar com mais atenção os seus jogadores. Vê o que mais deixa eles animados durante o jogo, se são os combates, se são a exploração, se são as interações sociais, se eles estão mais focados em buscar tesouros ou eles estão mais focados em desenvolver uma história bem elaborada, com uma trama bem concisa, como se fosse um livro mesmo, só que contado em conjunto, ou se eles estão só querendo matar alguns monstros e andar por aí sem ter muita intenção de história. Existe um jogador de todos os tipos e é importante você tentar mesclar ou mesmo selecionar, depois que você tiver um certo conhecimento, os jogadores que mais batem com o perfil da mesa que você está disposto a narrar. Então é importante que você lembre que cada jogador é único. O sexto ponto dessa lista, que é de extrema relevância também, é você ler as regras do sistema que você vai narrar, ou que você vai mestrar. Isso é um ponto que ele parece ser meio básico, pessoal, mas muita gente deixa passar, faz pouco caso, mas isso aqui agiliza muito na hora de você conduzir um jogo de RPG. A maioria dos RPGs são baseados em regras. A gente divide assim em cenários e regras. O cenário é onde vai acontecer a história, é o mundo, são as organizações, os governos, geografia, ecologia, tudo isso entra no cenário. Porém, dentro do RPG a gente coloca também um conjunto de regras para poder as coisas acontecerem de forma mais aleatória, digamos assim. Em momentos onde os desafios acontecem ou os personagens encontram determinado embate, a maioria dos RPGs se dispõe de regras para poder resolver esses embates e tornar tudo aí mais interessante, mais dentro da aleatoriedade dos resultados. E os RPGs variam bastante em questão de regra, tá, pessoal? Você vai encontrar RPGs com quase nada de regras, bem pouquinha coisa. E na outra ponta aí do gradiente você vai encontrar RPGs com muitas regras, com páginas e páginas, até livros e livros de regras para você estar consultando e estudando. Então é importante você pensar, então, antes de escolher até mesmo o seu sistema, em qual tipo de RPG que você quer jogar, ou qual a sua disponibilidade de tempo para você estar estudando esse sistema, aprendendo todas essas regras aí, ou pelo menos as mais importantes,
e depois colocar esse sistema em prática na hora do jogo, porque não adianta só você saber algumas regras e também não usá-las, é importante saber as regras que você vai usar. E quando você sabe das regras, você ganha muito tempo na hora do jogo em si, porque você não precisa ficar consultando livros, não precisa ficar olhando em tabelas, em coisas às vezes em sites, buscando referências, e ao mesmo tempo você passa uma segurança para o seu grupo quando você sabe as regras. E aí volta naquele ponto do tópico 4 em relação à liderança. Quando você mostra que você tem um conhecimento, você inspira os seus jogadores a também conhecerem as regras e saberem que o jogo é realmente sério, você está levando aquilo ali a sério, você sabe as regras, você sabe como que determinado ponto funciona na mecânica do jogo. Isso traz um visual aí muito mais interessante para sua mesa e te coloca aí com a capacidade de conduzir histórias cada vez melhores. Então é importante que você se lembre, sempre que você escolher um sistema, pense se ele tem bastante regras, se ele tem pouco, se você vai ter disponibilidade para conhecer essas regras, e aí então você pare um tempo e estude essas regras, leia, procure em fóruns algumas dúvidas. E claro, você pode sempre conversar comigo também, se for principalmente Dungeons & Dragons, que eu posso estar te ajudando aí, tirando algumas dúvidas, já que eu tenho bastante experiência nesse sistema. E o último ponto aqui, pessoal, dessa lista, mas não menos importante, é que você tem um embasamento teórico sobre a arte de mestrar RPG. É isso mesmo, um ponto um pouco polêmico, mas é uma crença que eu tenho que o conhecimento ele pode transformar qualquer área da sua vida. E o RPG não seria diferente. Então, pessoal, a ideia aqui, falando um pouco aqui quase como o ETzinho lá, busque conhecimento, mas assim, tirando essa piada, é importante você buscar conhecimento relacionado a como mestrar RPG, tá, pessoal? Tem muita coisa, tem técnicas, tem teoria que embasa isso, não é coisa criada do nada. E a grande ideia aqui desse meu podcast, desse meu conteúdo aqui do Mestre Teórico, é fazer você ter contato de uma forma simples e de uma forma eficiente com esse tipo de material. São coisas que eu já li várias vezes, busquei diversas fontes, aqui seja brasileira, seja do exterior. Eu também tive contato com os mestres, né, assistindo os live streams, tanto gringas quanto aqui brasileiras, e analisando como é que é o jogo desse pessoal. E sempre aprendendo sobre isso com o passar do tempo, né? Ainda estou, claro, num eterno aprendizado, mas com esse embasamento que eu já tenho, para trazer para vocês um pouco dessas informações aqui na forma dos meus conteúdos, principalmente aqui no podcast O Mestre Teórico, para você ter esse embasamento teórico aí de forma acessível e que você possa cada vez mais melhorar a sua experiência como mestre de RPG para quando chegar lá na hora. Claro, você precisa colocar em prática também tudo que eu for te passando aqui, você colocar em prática esses conceitos aí e tornar essas experiências aí narrativas cada vez melhores. Com isso você vai ter jogos melhores e vai poder jogar sempre, porque seu grupo vai ficar muito animado aí com a gameplay que você vai apresentar para eles. Então foi isso, pessoal. O primeiro episódio do podcast do RPG Tips foi sobre os 7 pontos para levar em conta ao se tornar um mestre de RPG. Uma revisão rápida. O primeiro ponto, seja flexível. Então esse ponto é o que eu considero mais importante. Eu também espero que você já comece a pensar sobre ele. A gente vai abordar ele em profundidade num episódio aqui, tá? Um RPG Tips podcast do Mestre Teórico. O segundo ponto é tenha paciência. RPG é muito relacionado com paciência por conta da interação social que nele está envolvido. Então você tem que aprender, tem que exercitar essa sua capacidade de que quando alguma coisa sair do seu controle, você possa parar, analisar, refletir e tomar a melhor decisão sobre aquele ponto. É importante lembrar que o RPG não é sobre a sua história. Lembrar sempre que o RPG é uma história contada em grupo e você vai querer que os seus jogadores participem da construção dessa história e você vai querer também construir essas histórias ao redor dos personagens deles, porque isso vai ter um resultado fenomenal lá na frente na experiência de jogo. O quarto ponto é que você lidere o seu grupo sempre, porque com uma liderança firme e concisa você vai poder conduzir jogos muito melhores, com os jogadores sabendo ali que você está levando aquilo a sério, você está demonstrando realmente que você tem a capacidade ali de propiciar esses momentos e de conduzir essa história para que todos possam se divertir nesse momento aí que todos se disponibilizaram para poder estar se divertindo junto. Lembre-se também que cada jogador é único. Não se esqueça disso, hein, pessoal? Cada jogador tem as suas características, tem as suas vantagens, digamos assim, as suas características positivas e as suas características negativas também. Então é importante você conhecer muito bem cada um dos seus jogadores, passe um tempo, talvez, se você estiver tendo a experiência aí presencial do RPG,
passe um tempo a mais com essas pessoas, faça amizades. Se for online também, tente passar mais um tempo, chame para jogar talvez um outro jogo sem ser o RPG, um jogo eletrônico ou um jogo de tabuleiro online, para que vocês possam ir batendo um papo e vocês se conhecerem cada vez mais, porque com isso eu garanto para você que você vai ter uma experiência de jogo aí muito mais legal. O sexto ponto que a gente discutiu aqui foi sobre ler as regras. É um ponto aí essencial quando você começa a mestrar um novo RPG, você saber todas ou pelo menos as principais regras que você vai usar naquela sessão ou naquele RPG. Então estude, não tenha medo, não procrastine essa fase de estudo, estude as regras, leia, tire suas dúvidas, anote suas dúvidas e tire elas depois consultando, talvez em outros materiais, perguntando para pessoas que já têm contato. E não esqueça esse ponto que ele também vai tornar os seus jogos muito mais rápidos e muito mais interativos. E por último, tem um embasamento teórico sobre o RPG ou sobre como mestrar RPG. Você vai ter esse conteúdo aí diretamente distribuído aqui pelo RPG Tips na forma do mestre teórico, no meu podcast aqui. Você encontra diretamente no meu site, você pode assinar o feed também no seu agregador favorito. E toda semana você vai ter aí um tópico especial abordando para você chegar cada vez mais perto do caminho de se tornar um mestre teórico. Ou seja, aquele mestre que abusa ou que conhece bem as técnicas e os recursos de um mestre de RPG para poder conduzir aí jogos cada vez melhores. Aqui foi Luiz Oliveira falando aqui do RPG Tips, o primeiro episódio do podcast O Mestre Teórico. Eu agradeço muito a sua atenção até aqui, espero que você tenha gostado, espero o seu feedback também lá no meu site. Existe um post específico desse podcast, na seção de comentários você pode deixar lá suas sugestões, suas dúvidas, o que achou de uma forma geral e também, claro, tópicos para os próximos episódios. Muito obrigado pela atenção e fica assim, até a próxima, jogue bem para jogar sempre.